Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Brasil, porque enfim, nessa sexta-feira, 7 de fevereiro, teremos o sorteio da primeira fase da competição, um sorteio que vai acontecer às 15 horas, na verdade o protocolo começa às 15 horas, o sorteio deve ser um pouquinho depois. Falar um pouco nesse vídeo sobre as principais informações do sorteio, os potes, os possíveis confrontos. Também vou falar nesse vídeo aonde você vai poder acompanhar ao sorteio e já uma pequena projeção para a segunda fase. O sorteio dessa sexta-feira vai definir os confrontos da primeira fase e os possíveis confrontos da segunda fase também. Eu vou explicar isso para você, mas bora lá. Antes, falando sobre as equipes já garantidas na terceira fase da competição. Antes, na verdade, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link. Isso faz com que mais pessoas possam conhecer o canal e faz também com que eu traga mais conteúdo sobre Copa do Brasil, sobre Brasileirão, enfim. Deixa também a sua expectativa no comentário aqui abaixo do que você está esperando para a sua equipe nessa edição da Copa do Brasil. Falando sobre as equipes que não estarão no sorteio da primeira fase, equipes que já estão garantidas na terceira fase da competição. São todas essas daqui: Flamengo, Fortaleza, Bahia, São Paulo, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Paysandu, Internacional e Santos, equipes que garantiram vaga na terceira fase da competição a partir de, no caso do Santos, por exemplo, título da Série B. No caso das outras equipes aqui acima, Flamengo, Fortaleza, Bahia, São Paulo, Botafogo, Corinthians, equipes Internacional também, equipes que estarão na Libertadores ou pré-Libertadores de 2025. O Cruzeiro foi pela 9ª colocação do Brasileiro, CRB foi via Copa do Nordeste, foi o vice-campeão, mas como o Fortaleza foi o campeão e conseguiu vaga para a Libertadores, terminou que caiu essa vaga para o CRB, e o Paysandu por conta do título da Copa Verde. Então, essas equipes não estarão em nenhum pote dessa sexta-feira, mas fica despreocupado que se você é torcedor de uma dessas equipes aqui, elas já estão garantidas na terceira fase da competição. Falando, antes de trazer os potes e os possíveis confrontos, deixa eu trazer aqui alguns pontos importantes sobre essa edição da Copa do Brasil, que eu inclusive fiz um vídeo aqui, tem disponível no canal, e eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no card aqui acima, trazendo algumas mudanças sobre essa edição da Copa do Brasil. Estou no site do GE, que traz uma mudança muito importante aqui já para a primeira fase da competição. Você que não viu ainda, não está acompanhando muito futebol ainda nesse 2025, falando sobre a primeira fase. Como a gente tem nas últimas edições, como tivemos nas últimas edições, jogo único na primeira fase, na casa do pior ranqueado, só que o empate não gera mais a classificação para o melhor ranqueado. O empate leva o jogo para os pênaltis. Segunda fase, jogo único com o mando de campo já previsto no sorteio dessa primeira fase, e em caso de empate tem pênaltis também. E aí, terceira fase, começam com as equipes que chegam da pré-Libertadores ou Libertadores, aquelas equipes que eu falei agora há pouco, e são jogos já de ida e volta a partir da terceira fase. Ainda não saíram os valores de premiação por participação nessa edição da Copa do Brasil de 2025, por isso que eu falo, se inscreve aqui no canal e assim que sair eu vou trazer a atualização em vídeo para vocês. Mas está aqui, esse ponto do visitante na primeira fase não ter a vantagem do empate. Isso já é um impacto importante para esse sorteio, para essa primeira fase da competição. Ou seja, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, América não podem empatar. Até podem, mas o jogo vai para os pênaltis em caso de empate nessa primeira fase da competição. E aí, trazendo já os potes e os possíveis confrontos dessa primeira fase. Pote A, todas essas equipes aqui estarão no pote A e tem como possíveis adversários as equipes do pote E. Então, por exemplo, a gente pode ter uma América e Asa de Arapiraca, a gente pode ter um Atlético Mineiro e Tocantinópolis, a gente pode ter um Grêmio e Maringá, enfim, são possíveis confrontos entre esses potes aqui. Tem o pote B,
que tem como possíveis adversários as equipes do pote F. Então o Ceará, por exemplo, pode jogar contra o Maitá, pode jogar contra a Tunaluso, pode jogar contra o Maranhão, o Brusque pode jogar contra um Sergipe, enfim, tem esses possíveis confrontos daqui. Tem também aqui as equipes do pote C contra as equipes do pote G, possíveis confrontos, o CSA, por exemplo, podendo pegar uma Portuguesa, podendo pegar um Olaria, podendo pegar um Santa Cruz de Natal, Ferroviário, podendo pegar o Boa Vista, enfim, tem esses possíveis confrontos. O pote D, as equipes do pote D têm como possíveis adversários as equipes do pote H, então podemos ter um América de Natal contra o Independência, contra o Capital, podemos ter um Atlético contra a equipe do Jequié, enfim, esses são os possíveis confrontos. E antes de falar sobre transmissão, também vou tocar nesse ponto aqui sobre a já projeção para a segunda fase. O que acontece? No regulamento da CBF, ela traz esse ponto do sorteio para a primeira fase. Então, nessa sexta-feira, a gente já tem a confirmação de todos os jogos dessa primeira fase. Só que também já projeta os possíveis confrontos da segunda fase. O que eu quero dizer aqui? No grupo 1, na primeira fase, vocês estão vendo aqui nesse outro vídeo que eu fiz, no grupo 1 a gente tem equipes do pote E contra equipes do pote A. Então o primeiro sorteado do pote E contra o primeiro sorteado do pote A. E essas equipes aqui, quem avançar desse grupo 1, joga contra quem avançar do grupo 2. Ou seja, o grupo 2 tem equipes do pote H e do pote D. Deixa eu até voltar aqui para pote D e pote H. Então, por exemplo, tendo um Atlético Mineiro e Tocantinópolis, só como exemplo, o Atlético Mineiro avançando a próxima fase, ele vai pegar uma equipe que avançar entre o pote D e o pote H. Então pode ter, por exemplo, um Atlético Mineiro jogando contra um América de Natal, um Atlético Mineiro jogando contra um Barcelona de Ilhéus, enfim, na segunda fase. Mas era isso que eu queria trazer como destaque sobre essa projeção já para a segunda fase. Então já temos aqui tanto os confrontos, teremos nessa sexta-feira os confrontos 100% definidos para a primeira fase e também já uma projeção, já iremos sair da sexta-feira com os possíveis adversários das equipes, quem avançar evidentemente para uma segunda fase. E falando sobre transmissão, vou fazendo um convite aqui para você, se quiser dar uma passada aqui amanhã à tarde, nessa sexta-feira à tarde, eu muito provavelmente vou estar com um ao vivo aqui aberto para falar um pouco do sorteio, mas sorteio com imagem, você vai poder acompanhar na CBF TV, aqui mesmo no YouTube, de forma gratuita, enfim, vai ter o sorteio com imagem para vocês. Muito provavelmente eu não vou poder espelhar, até por risco de direito de imagem, mas eu vou estar trazendo o sorteio também de uma forma alternativa se você quiser acompanhar. Deixa a sua inscrição aqui no canal, deixa a sua expectativa para essa Copa do Brasil, o que você está esperando para essa edição de 2025. Também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.